Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a sexta rodada da Série D, a rodada que teve mais gols até agora, em 77 gols, e a gente traz para você aqui, se não me falha aí a minha memória, pelo que eu contei, 55 gols eu pelo menos vou trazer aqui neste vídeo para você, algumas horas depois dos jogos terem terminado, ok? Faltando apenas um jogo nessa rodada, que será realizado na terça-feira, mas vamos ver aqui tudo o que aconteceu nos outros 31 jogos deste que é o maior campeonato de clubes do Brasil. Então vamos lá, como sempre começando pelo grupo A1 com o jogo Manauara e o Humaitá, hein? 4-0, ninguém segura o Robozão, 4-0 aí sobre a equipe do Humaitá. O primeiro tempo foi 1-0 e no segundo tempo mais 3 gols desse time que em 6 jogos tem 6 vitórias, ao contrário do Humaitá que em 6 jogos tem 6 derrotas, né? O time do Manauara vai fazer no início de Série D perfeito, 4-0 aí sobre a equipe do Humaitá nesse jogo realizado aí no sábado. Princesa dos Solimões e Trem, jogo lá no campo do Princesa, na cidade de Manacapuru, e o Trem foi quem saiu na frente, hein? Mas foi só isso, levou uma virada incrível da equipe do Princesa. No final do primeiro tempo o jogo já estava 2-1 para o time da casa, e no segundo tempo mais 2 gols do Tubarão, fechando o placar aí em 4-1 para a equipe do Princesa. São Raimundo e Manaus, olha só, mais um time amazonense que venceu, hein? Desta vez o Manaus venceu fora de casa, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. Com 18 minutos de jogo, o Gavião já vencia por 2-0. E no final do jogo, o Mundão conseguiu diminuir, mas já era tarde demais. Final 2-1 para a equipe do Manaus. E o outro jogo desse grupo, Rio Branco e Porto Velho, o Estrelão venceu em casa a equipe do Porto Velho e foi de virada, porque o time rondoniense saiu na frente com gol de Erivan aos 11 minutos do primeiro tempo. Mas o Rio Branco empatou aos 30 com o Felipinho e no segundo tempo marcou o gol da vitória aos 36 com o Vitor Hugo. Final, Rio Branco 2, Porto Velho 1. Resultado então da classificação do grupo A1, todo mundo com 6 jogos e o Manauara 100% de aproveitamento, é o líder com 18 pontos. Porto Velho vem em segundo com 12, o Trem vem em terceiro com 10 e o Princesa dos Solimões na quarta colocação com 8 pontos. Mesmo a pontuação do Rio Branco e do Manaus, só que o Princesa ganha aí no número de saldo de gols, né? Tem um saldo de gols melhor. São Raimundo em sétimo com 4 e o Humaitá na lanterna, 100 pontos ganhos até agora. A próxima rodada vai ter o Trem recebendo o Manauara, Porto Velho contra o São Raimundo, o Humaitá recebendo a equipe do Princesa dos Solimões e o Manaus recebendo a equipe do Rio Branco. Vamos agora para o grupo A2, onde o River venceu o Cametá, em vitória do River, sábado também, lá no Albertão, em Teresina, 1-0, o gol do jogo foi marcado aos 55 minutos do segundo tempo, isso mesmo, no finalzinho da partida, no apagar das luzes, gol do Anderson Kunzel, fazendo 1-0 e dando aí 3 pontos importantíssimos para a equipe do River. Águia de Marabá 3, Altos 3, olha que jogão, hein? O Altos saiu na frente aos 10 minutos de jogo, aos 27 o Águia empatou numa cobrança de falta, 1-1. Aí no segundo tempo o Altos fez 2-1, em seguida o Águia empatou de novo, 2-2, aí aos 45, 3-2 para o Altos. Mas, amigo torcedor, aos 50 minutos do segundo tempo, o Águia tornou a empatar de novo numa cobrança de falta. Final de jogo 3-3, Águia de Marabá e Altos. Outro jogo dessa rodada, mais um empate. Fluminense e Motoclube, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Motoclube saiu na frente, gol logo no primeiro minuto de jogo. Aí o Fluminense empatou aos 31 e conseguiu virar o jogo, marcando novamente
aos 44 do primeiro tempo. Portanto, o primeiro tempo terminou 2-1 para o Fluminense. Aí no finzinho do jogo, aos 42, Paulo Rangel, o artilheiro da Série D, cobrou o pênalti e deixou tudo igual. Fluminense 2, Motoclube também 2. E para finalizar nesse grupo, Maranhão e Tocantinópolis jogaram e olha só, hein, vitória do Tocantinópolis jogando fora de casa contra a boa equipe do Maranhão. Gol marcado aos 28 do primeiro tempo pelo Bismarck. No início do segundo tempo, o Tocantinópolis teve até um jogador expulso, mas o time conseguiu segurar a vitória aí jogando fora de casa, hein? Portanto, a classificação nesse grupo A2, ó, todo mundo com 6 pontos. Apesar da derrota, o Maranhão é líder com 12, River e Tocantinópolis vem logo em seguida com 10, depois o Motoclube na quarta colocação tem 9 pontos. Em quinto, o Altos com 8, em sexto, o Fluminense também com 8, todo mundo aí brigando para chegar entre os 4. O Cametá é o sétimo com 4 pontos e o Águia de Marabá segura a lanterna também com 4 pontos, só que o Águia não tem nenhuma vitória ainda, por isso ele fica atrás até do Cametá. Próximos jogos desse grupo A2, o Altos recebe o Maranhão, Cametá contra Fluminense, Tocantinópolis contra a Águia de Marabá e o Motoclube recebendo a equipe do River. Muito bem, amigo torcedor, chegamos ao grupo A3, Iguatu e Potiguar de Mossoró. Nesse grupo A3, esse jogo foi na sexta-feira, muito bom jogo, muitas chances de gol e uma bela vitória do Iguatu. Gols foram marcados no segundo tempo pelo Davi Torres e por Luiz Soares, portanto 2-0, terceira vitória do Iguatu nesta Série D até o momento. Santa Cruz 1, Maracanã 0, Santa Cruz emplacou aí a quarta vitória seguida, gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo por Tiringa, dando aí mais 3 pontos para a equipe do Santa Cruz de Natal. 13 e América ficaram no empate, em clássico nordestino, os gols foram marcados no final do jogo. O 13 abriu o placar com o Wallace pernambucano já aos 38 do segundo tempo. E aos 43, 5 minutos depois, o América conseguiu o empate com o Caio Rones. Esse gol de empate saiu depois que o América teve um jogador, o Alan, expulso depois de uma confusão lá no jogo, mas mesmo assim o time conseguiu um empate, hein? Foi ali na garra esse empate aí do América. Pode comentar aí, amigo torcedor, o que você achou desse jogo. E para completar esse grupo A3, Souza e Atlético Cearense. Jogão de bola lá em Souza. O time da casa saiu na frente aos 23 minutos de jogo, 1-0 para o Souza. 2 minutinhos depois, o Atlético empatou com um golaço do Breno, hein? Aí o Atlético conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, 2-1 terminou o primeiro tempo para o Atlético. No segundo tempo, o Souza empatou o jogo aos 34, só que era dia mesmo da equipe do Atlético que marcou o gol da vitória aos 45 minutos, um gol contra, Fazendo então o final do jogo, Souza 2, Atlético Cearense 3, bela vitória fora de casa da equipe do Atlético Cearense. A classificação nesse grupo, todo mundo também com 6 pontos, o 13 é o líder com 16 pontos, É o primeiro jogo que o 13 não venceu, estava com 100% de aproveitamento. Santa Cruz em segundo com 12, em terceiro o Iguatu com 11, em quarto o América com 9 pontos, esses os times que estão na zona de classificação. Na quinta colocação, o Atlético Cearense tem 6, o Souza em sexto com 5, Maracanã em sétimo com 5 e o Potiguar na lanterna desse grupo A3 com apenas 3 pontos ganhos. Essa é a situação do grupo. Próximos jogos: Atlético Cearense contra Santa Cruz, América recebe o Iguatu, Maracanã contra Souza e o Potiguar recebendo a equipe do 13. Vamos para o grupo A4 agora, Jacuipense e Itabaiana, hein?
vitória do Jacuipense por 1-0, gol marcado por Léo Simas aos 37 minutos já do segundo tempo, aproveitando o rebote do goleiro, primeira derrota da equipe do Itabaiana no campeonato. Petrolina e Juazeirense 0-0, hein? Essa foi a primeira partida oficial entre times das duas cidades que são separadas pelo Rio São Francisco, né? Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, esse que é o chamado clássico da Ponte, mas foi o primeiro jogo oficial entre as duas equipes das cidades aí e terminou então em 0-0. Outro jogo que terminou em 0-0 foi esse, ó, Asa e Retrô lá em Arapiraca. Apesar do empate, o Asa continua na liderança do grupo, a gente já vai ver. Só agora falar do último jogo, que foi Sergipe CSE. Olha só, amigo torcedor, finalmente o Gipão venceu a primeira, hein? Agora vai, hein? Foram 2 gols do Arthur Santos, um no primeiro tempo e o outro na etapa final. Final então, Sergipe 2, CSE 0. A situação nesse grupo A4 tá assim, ó. O Asa é líder com 12 pontos ganhos, depois o Itabaiana tem 11, em terceiro o Jacuipense também com 11 pontos. Na quarta colocação o Retrô tem 8 pontos ganhos. O Petrolina tá em quinto, ali na cola do Retrô, também com 8 pontos, né? Na verdade, as duas equipes, ó, têm mesmo número de vitórias, mesmo saldo de gols, só que o Retrô fica na frente porque marcou mais gols do que o Petrolina. O Sergipe deu uma animada, agora é o sexto colocado com 5 pontos, em sétimo CSE com 5 também, e na última colocação, Juazeirense, que esse ano não faz uma boa campanha, né? Pelo menos no início do campeonato aí, só tem 3 pontos, não venceu nenhum jogo até agora. Próxima rodada neste grupo A4 tem Juazeirense recebendo Sergipe, CSE contra Petrolina, Retrô contra Jacuipense e o Itabaiana recebendo a equipe do Asa. Muito bem, amigo torcedor, vamos para o grupo A5, o grupo lá do centro-oeste do país, né? Onde a gente tem ali Capital e Brasiliense que jogaram, olha, 5 gols nesse jogo, mais uma bela vitória aí do Jacaré. O primeiro tempo foi 1-0, aí no segundo tempo o Capital chegou até a empatar o jogo, gol do Hugo Moreno, né? Mas depois o Gabriel Pedra fez 2-1 para o Brasiliense, depois o Caio Nunes fez mais um bonito gol, fazendo 3-1, e para fechar, aos 44 do segundo tempo, o João Santos marcou o 4º gol da equipe do Brasiliense. União de Rondonópolis empatou com o Craque em 0-0 e o Iporá conseguiu vencer o misto por 2-1, hein? Jogando em casa, o Iporá venceu, marcou um gol no primeiro tempo, outro gol no início do segundo tempo, aí o misto diminuiu no final do jogo, mas ficou mesmo no 2-1 para o time goiano. Essa foi a primeira derrota do misto no campeonato. E para fechar esse grupo A5, Real Brasília e Anápolis, 4ª vitória seguida do Anápolis no campeonato, 1-0, gol marcado aos 9 minutos do segundo tempo, e o Real Brasília perde mais uma vez, ainda não marcou ponto nesta competição, perdeu também todos os jogos, assim como o Maitá lá no grupo A1. Bom, a classificação desse grupo, todo mundo com 6 jogos, Anápolis e Brasiliense são os líderes com 13 pontos ganhos, o Anápolis está na frente porque tem um gol de saldo a mais do que o Brasiliense. Em terceiro, o Iporá com 11, em quarto, o Craque com 9 pontos. O Misto está na 5ª colocação com 7, União de Rondonópolis em sexto também com 7, em sétimo lugar o Capital com 4 e na última colocação o Real Brasília, que ainda não marcou pontos na competição. A próxima rodada vai ter Anápolis contra a União de Rondonópolis, Craque recebendo o Real Brasília, Misto contra o Capital e o Brasiliense recebendo a equipe do Iporá. Muito bem, vamos para o grupo A6 agora, Ipatinga e Nova Iguaçu, hein? Esse jogo lá em Ipatinga, tudo igual, 1-1.
o Nova Iguaçu saiu na frente com o gol do Caio Lopes aos 20 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo, aos 19, o time da casa empatou com Xandinho. Final, Ipatinga 1, Nova Iguaçu também 1. Real Noroeste e Audax, bela vitória do Real Noroeste, né? Na verdade, a primeira vitória do Real Noroeste neste campeonato. O primeiro tempo terminou em 2-0, aí no segundo tempo o Real marcou o terceiro e no final do jogo o Audax marcou aí o seu gol de honra, 3-1 Real Noroeste. Itabuna e Serra, vitória do Itabuna, hein? Olha, jogão de bola, valendo a liderança do grupo, né? Os dois times que estavam ali na ponta. E quem saiu na frente nesse jogo foi o Serra, com o Gugu aos 30 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, aos 44, o Edenilson deixou tudo igual. E no segundo tempo, 2 gols de Lauan garantiram a vitória aí do Itabuna, que ultrapassa então o Serra e é o novo líder deste grupo A6. A gente já vai ver a classificação. Vamos só falar aqui do último jogo, ó. Portuguesa e Democrata. Esse é o único jogo da rodada que ainda falta acontecer. Vai ser disputado na próxima terça-feira esse jogo aí. Portanto, Portuguesa e Democrata, ó, tem um jogo a menos, né? Mas o Itabuna então é o novo líder, 12 pontos. O Serra em segundo com 10 pontos. Olha só, o Itabuna ainda não perdeu no campeonato. Em terceiro, Nova Iguaçu com 9. Em quarto, Democrata com 8 pontos, mas o Democrata ainda joga. E a Portuguesa em quinto com 7 pontos, vai jogar com o Democrata na terça-feira. Sétimo lugar, o Ipatinga com 5 e o Audax na última colocação com apenas 1 ponto ganho. A próxima rodada tem Nova Iguaçu contra Real Noroeste, Audax contra Ipatinga, Serra recebendo a Portuguesa e o Democrata recebendo a equipe do Itabuna. Muito bem, chegamos ao sétimo grupo, o grupo A7, o grupo lá dos times de Minas, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E olha só, hein? Inter de Limeira e Patrocinense. A Inter venceu mais uma por 3-0, amigo torcedor. Resultado construído ainda no primeiro tempo. O Leão de Limeira tem 5 vitórias e um empate até agora. Faz uma belíssima campanha. O time simplesmente ainda não tomou gol depois de 6 rodadas no campeonato. Faz uma bela campanha a Inter de Limeira, hein? São José e Maringá empataram em 1-1. Esse jogo foi lá em São José dos Campos. O Maringá foi quem abriu o placar, com 3 minutos já do segundo tempo, gol do Rodrigo Santos, mas o São José foi buscar o empate logo depois, aos 9 minutos, gol do Luiz Thiago. Final, São José 1, Maringá também 1. Costa Rica recebeu o Santo André e olha só, hein? Santo André foi até Costa Rica no Mato Grosso do Sul e venceu com tranquilidade. O Ramalhão fez 4-0 já no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, o time da casa diminuiu, marcando 2 gols, mas o Santo André ainda marcou o 5º gol no finalzinho do jogo. Placar final, então, 2-5 para os visitantes. E para completar esse grupo A7, Pouso Alegre 0, Água Santa também 0, empate lá na cidade de Pouso Alegre. A situação no grupo: Inter de Limeira líder, 16 pontos, Maringá em segundo com 13 pontos, também faz uma ótima campanha a equipe do Maringá. Em terceiro, Água Santa com 9 pontos e em quarto, Pouso Alegre com 7 pontos. Em quinto lugar, o Santo André melhorou um pouco, foi a 6 pontos. Em sexto, Costa Rica com 5. Em sétimo, São José com 5. E o Patrocinense é o último colocado com apenas 2 pontos ganhos. Próxima rodada, Santo André contra Pouso Alegre, Patrocinense contra São José, Água Santa contra Costa Rica. E olha só, jogo dos líderes, hein? Maringá contra Inter de Limeira, jogo dos 2 primeiros colocados desse grupo A7. E chegamos então ao grupo A8, o grupo dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
tivemos Cianorte e Concórdia, jogo lá em Cianorte, e o time da casa saiu na frente com gol aos 23 minutos de jogo, mas acabou tomando um empate nos acréscimos do segundo tempo. Gol do Lucas Alves aos 50 minutos do segundo tempo, estragando tudo ali, a festa que o Cianorte estava fazendo pela vitória. Final 1-1. Avenida e Barra, hein? Finalmente jogos voltando no estado do Rio Grande do Sul. Esse jogo foi lá em Santa Cruz do Sul, né? E empate em 1-1. A Avenida marcou aos 22 minutos do primeiro tempo. Também parecia que a vitória estava certa para o time da casa nesse jogo, mas acabou levando o gol de empate aos 42 do segundo tempo. Final, Avenida 1, Barra também 1. Hercílio Luz e Brasil lá em Tubarão, em Santa Catarina, empate em 1-1. O Ingro abriu o placar para os catarinenses no primeiro tempo e o Araújo empatou no início da segunda etapa, final 1-1. E agora, olha só, em Cascavel, empate em 0-0 entre Cascavel e Novo Hamburgo, portanto, todos os times empataram nesse grupo A8 nessa sexta rodada. Aqui a gente tem a classificação atualizada, lembrando que nesse grupo A8 tivemos vários jogos, né? São 3 times do Sul, então tivemos vários jogos que não aconteceram na rodada 2, 3, 4, 5, né? Por isso que os times do Sul só tem 2 jogos realizados até agora. Mas o Concórdia é o líder com 11 pontos, o Barra é o segundo colocado com 6 pontos, Cianorte em terceiro com 5 pontos, mas veja que o Cianorte só tem 3 jogos. Cascavel em quarto também com 5 jogos, com 5 pontos, mas o Cascavel é o único time desse grupo que já jogou as 6 partidas. Então não é uma posição muito confortável para o time da Serpente Aurinegra. Em quinto lugar, o Hercílio Luz também com 5 pontos. Em sexto, Novo Hamburgo com 2 pontos em 2 jogos. E depois vem o Avenida e o Brasil, que tem 1 ponto só em 2 jogos realizados até agora. A próxima rodada desse grupo, Concórdia recebe o Avenida, Novo Hamburgo contra Hercílio Luz, Barra contra Cianorte e o Brasil recebendo a equipe do Cascavel. Muito bem, agora a gente tem aqui a classificação geral da Série D. Manauara tem a melhor campanha dessa Série D até o momento, 6 jogos e 6 vitórias, é a única equipe 100% de aproveitamento. O 13 empatou nessa rodada, também tinha 100% de aproveitamento, agora não tem mais, mas está ali na segunda colocação com um saldo de 12 gols. A Inter de Limeira, apesar de nem ter tomado gol ainda, tem um saldo até pior do que o 13, tem 1 gol de saldo a menos do que o 13, por isso está em terceiro lugar com também 16 pontos. Essas 3 equipes realmente vêm fazendo uma campanha fantástica nessa Série D. Aí depois a gente tem o Anápolis, Brasiliense, Maringá, Maranhão, Santa Cruz, Porto Velho e Itabuna, fechando aí os 10 primeiros colocados na classificação geral. Depois Asa, Itabaiana, Concórdia, Iguatu, Jacuipense, enfim, amigo torcedor, se você quiser dar um pause aí, dê um pause para ver aonde está o seu time. Eu vou mostrar agora do 21º para trás, olha só. Essa é a classificação dos times entre 21 e 40, né? Posição entre 21 e 40. Pode dar um pause aí para ver com tranquilidade. Vamos ver mais 20 times agora do 41 até os 60. Já são equipes que não fazem uma boa campanha, né? Já estão devendo um pouco aí pro torcedor essas equipes aí. E as 4 últimas, que são essas aqui, ó. Brasil, Audax, Real Brasília e Humaitá. Lembrando que o Brasil só tem 2 jogos, né? Então, provavelmente não estaria nessa posição. Já Audax, Real Brasília e Humaitá, esses já jogaram 6 vezes e estão dando vexame nesta Série D. Muito bem, aqui a gente tem os gols rodada por rodada, ó. Essa rodada foi a que teve mais gols até agora, 77 gols em 31 jogos, faltando só um jogo para terminar a rodada, média de 2,48 gols por partida. No total já foram 405 gols em 182 jogos, média de 2,23 gols por jogo.
Os mandantes marcaram cerca de 60% dos gols, os visitantes cerca de 40% dos gols. Aqui, o melhor ataque é do Manauara, que já marcou 18 gols, depois o 13, que marcou 16, e Inter de Limeira e Santa Cruz com 11 gols, esses os melhores ataques do campeonato. Já os piores ataques, Novo Hamburgo e Brasil com 1 gol, só que jogaram menos partidas, tá? Então é uma posição meia falsa, na minha opinião, mas São José, Real Brasília, Humaitá e Audax, esses já jogaram 6 jogos e marcaram só 2 gols. O Avenida também jogou bem menos e marcou 2 gols também. Enfim, esses são os piores ataques do campeonato. Já a melhor defesa é da Inter de Limeira, simplesmente não tomou gol até agora. Novo Hamburgo tomou só 1 gol, mas jogou menos jogos. Cianorte e Concórdia tomaram 2 gols, mas também jogaram menos jogos, tá? Então, a Inter de Limeira sim, já jogou 6 jogos e não tomou nenhum gol. Já o Patrocinense é o time mais vazado da competição, levou 13 gols, seguido de Costa Rica e Águia de Marabá com 12 e Motoclube e Humaitá com 11 gols tomados, as piores defesas aí da Série D. Aqui a gente tem a artilharia do campeonato. Paulo Rangel marcou um gol hoje, né, de pênalti, foi a 6 gols, ele que já era o artilheiro, e na cola dele, ó, o Kaique Lemes, que também marcou nessa rodada, Kaique Lemes do Misto e o Wesley do Fluminense também marcou nessa rodada, chegaram a 5 gols. Esses então são os principais artilheiros aí da Série D. Com 4 gols vem muita gente, por isso que eu não coloquei aqui os outros artilheiros, porque tem mais de 5 que marcaram 4 gols nesta Série D até agora. E então tá aí, amigo torcedor, olha, dessa vez demorou, hein? Mas a gente passou tudo pra você aí, eu espero, né, que eu tenha passado tudo sobre essa Série D, sobre essa 6ª rodada da Série D. Se você gostou, deixa o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação no vídeo do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você pode fazer o seu comentário que a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.